Tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Olá, amigos na fé e visitantes do canal. Shalom, a paz do nosso amado Salvador. Vamos iniciar então nosso estudo para falar sobre as duas chuvas, a temporã e tardia, conhecidas também como chuvas de outono e primavera. E também sobre os sinais que antecedem a vinda do Salvador ou a sua segunda vinda física a esta terra. Muitos pregadores têm dito por aí que antes da vinda do Salvador o tempo seria de apostasia, e realmente será de apostasia, mas não quer dizer que não haverá avivamento. Muitos têm pregado que não haverá avivamento, mas as Escrituras, as profecias afirmam que haverá avivamento. E é isso que vamos ver nesse estudo, além dos juízos ou sinais que estarão ocorrendo antes da vinda dele. Então, no livro de Joel, como vocês viram no início do vídeo, temos uma ordem, e essa ordem é para tocar a trombeta, o shofar, em Sião, onde Abraão fez seu sacrifício, né? E esse monte de Sião representa espiritualmente a igreja, a Querrilá, a Carral, a comunidade, a congregação do Salvador em todo o mundo. E a ordem é: tocai a trombeta, o shofar, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo, o dia de Yahu, né? O nome do Pai que está embutido nas 4 letras Yud-He Vav-He em hebraico. Então, nesse versículo temos uma ordem dada pelo próprio Criador para soar uma mensagem. Não é simplesmente o toque de trombeta, porque algumas trombetas são mensagens proclamadas aqui na terra, e não simplesmente o toque de trombeta. E é isso que esse versículo quer dizer. Agora vamos ler no versículo 23 o que está escrito, nesse mesmo capítulo. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, né? Em Yahu, vosso Elohim, vosso Criador, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e serúdia, ou tardia, né? Conforme outras traduções. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Daqui em diante você vai ver outros versículos onde fala sobre abundância, né? E prosperidade. Depois você pode ler o capítulo inteiro, o capítulo 2 do livro de Joel, e esses outros versículos que fala sobre isso. Agora vamos nos deter somente nesses que eu li. O que seriam essas duas chuvas, de uma forma literal. De uma forma mais original, temos nas Escrituras só 2 estações, verão e inverno. Porém, sabemos que são 4 estações. Então, na chuva temporã, né, ou naquela chuva que é mais rápida, que ocorre em outono, vem essa bênção, né, da chuva para prosperar a terra de Israel e eles não serem consumidos pelos devoradores, né, aqueles gafanhotos. Essa chuva ocorre em outono para eles colherem no inverno. E a chuva serôdia, a mais demorada, ela ocorre nas primeiras semanas de primavera. E o que isto tudo quer dizer? O que tem a ver com avivamento e com os juízos ou sinais que antecedem a vinda do Salvador?
Aqui nesse mesmo capítulo, temos a explicação no contexto espiritual no versículo 28. E assim está: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Então temos aqui que ele promete derramar o seu Espírito Santo sobre toda a carne. Será que toda a carne, todos os humanos vão receber essa chuva? Mas continuando no versículo 29 até o 32, temos assim: Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Vejam que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, o nome de Yahweh, será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então temos essas passagens aqui que eu acabei de ler, também registradas no livro de Atos, capítulo 2, dos versículos 16 ao 21, e também no versículo 39, onde o apóstolo Pedro, quando recebe o Espírito Santo, ele cita essas passagens aqui, do livro de Joel, capítulo 2. O que quer dizer? De uma forma espiritual, as chuvas que são rápidas de outono, que fazem com que eles colham no inverno, e também a chuva tardia ou serôdia, elas ocorram de uma forma espiritual sobre o povo do Eterno, representado na vinda do Espírito Santo, que está em Atos capítulo 2, e também na vinda do Espírito Santo do avivamento dos últimos dias, como está descrito aqui: antes que venha um grande e terrível dia do Senhor. Estou lendo na versão de João Ferreira de Almeida, revista atualizada. Então temos que isso de fato ocorrerá, e não são somente apostasias ocorrendo no mundo, mas haverá sim um despertamento, e esse despertamento faz parte de um avivamento, onde muitos receberão do Espírito Santo, a exemplo dos apóstolos, e profetizarão. Outros sonharão, terão visões, como está no versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Está falando do futuro, de descendência. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Não foi só para os apóstolos em Atos capítulo 2, mas é para o futuro, como está no versículo 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E no versículo 31 temos o que? O sol se convertendo em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Temos que em 2014 ocorreram os eclipses das luas de sangue, né? Depois tivemos um eclipse solar e depois mais 2 eclipses da lua de sangue em 2015. Vejam que aparece a sequência descrita aqui, onde fala no versículo 31 que o sol se converte em trevas e a lua em sangue. Em 2014, 2 vezes, nas épocas das festas de Páscoa e tabernáculos em Israel, ocorreram os eclipses de sangue, da lua de sangue. Depois disso ocorreu um eclipse do sol, onde o sol ficou totalmente negro. E depois do sol, a lua em sangue, em 2015. E de lá para cá, esses fenômenos têm ocorrido
de uma forma mais repetitiva. Então o que temos? São só eclipses porque o homem disse que são eclipses? Não. Porque isso acontece antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. São sinalizações, sinais. No versículo 30 temos: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Ele fala que mostrará esses prodígios. O que seriam essas colunas de fumaça? Coloca aí nos comentários o que você acha. O que seriam essas colunas de fumaça? Só nesse mês de setembro temos as erupções de vários vulcões. O primeiro que chamou mais atenção, que é o vulcão Cumbre, que iniciou dia 19 de setembro, lá na ilha de La Palma, nas Ilhas Canárias, que faz parte da Espanha. Tivemos também a erupção do Etna, na Itália, que ocorreu no dia 22 de setembro. No dia 23 de setembro, no outro dia, depois do Etna, temos o vulcão de fogo na Guatemala, que também entrou em erupção. Todos emitindo o que está escrito aqui, no versículo 30, colunas de fumaça. E agora, no dia 29 de setembro, tivemos a volta do Kilauea, lá nos Estados Unidos, que voltou a entrar em erupção e expelir lava. Então, temos 4 vulcões aí conhecidos entrando em erupção ao mesmo tempo, praticamente quase ao mesmo tempo, no mesmo mês de setembro, que é o mês que se comemora as festas hebraicas que corresponde à segunda vinda do Salvador. O Yom Teruah, que corresponde ao dia da trombeta ou festa das trombetas. O Yom Kippur, que corresponde ao dia da expiação. Sukkot, que corresponde à festa das cabanas ou tabernáculos. Tudo ocorrendo no mês de setembro. E esses sinais também. Por quê? Porque sabemos que o Salvador, quando veio em sua primeira vinda, cumpriu a Páscoa, morrendo, como Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo, ressuscitando, prometendo o seu Espírito sobre os apóstolos, e o seu Espírito veio e se cumpriu, como está lá em Atos 2 e Joel 2, como acabamos de ler. Então temos que as primeiras festas ele cumpriu, e sabemos, através da própria Escritura e vários outros estudos que vimos, que a sua segunda vinda, ela se cumprirá também em época, ou épocas, de festas hebraicas, mas das festas de Yom Teruah, Yom Kippur, festa das trombetas e expiação, e tabernáculos. E esses sinais têm ocorrido na época da Páscoa, na época de Pentecostes? Não. Tem ocorrido na época das trombetas, das festas das trombetas, Yom Kippur e tabernáculos. Será uma coincidência? Nesta terça-feira, 14 de setembro, uma piscina de água perto do Mar Morto, na cidade de Gor al-Hadita, Jordânia, se tornou vermelha cor de sangue. Autoridades jordanianas despacharam um time de investigadores que vão recolher amostras para determinar as causas do fenômeno. Segundo o geólogo Sahr al-Nissour, há 3 causas principais possíveis para a mudança de cor. Primeiramente, pode ter sido a dissolução de óxidos de ferro e manganês nas águas subterrâneas. Também há uma probabilidade de que uma espécie de alga que habita o ambiente salino possa ter mudado a cor das águas da piscina. E a última, e menos provável versão, é que a água se tornou cor de sangue por intervenção humana, ou simplesmente porque alguém jogou substâncias com corantes na piscina. Al-Nissour acrescentou que esse é um fenômeno não perigoso
e que situações como esta são comuns em todo o mundo. De qualquer maneira, as autoridades locais estão apurando o caso. Os primeiros resultados da investigação serão divulgados na semana que vem. Então o Eterno mostra, ele prometeu, versículo 30, que mostrará prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Então haverá sim um avivamento. E no livro de Apocalipse, só para provar que haverá um avivamento, porém junto com sinais, com aparentemente catástrofes naturais, porém haverá avivamento. Nós temos o seguinte no capítulo 8 de Apocalipse, no versículo 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. No versículo 3, veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos. Vejam, orações de todos os santos. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Vejam que chega à presença do Criador, ele recebe esse incenso, que é como um perfume cheiroso, representado nas orações dos santos, dos salvos, daqueles que creem nele. E no versículo 5, e o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. Isso aqui é resposta às orações. Isto aqui é em resposta às orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E o que acontece depois disso? E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Isso aqui é literal. Não é somente no contexto espiritual. É espiritual e literal. Então haverá catástrofes, juízos haverá, mas junto de um avivamento, além da apostasia que estará ocorrendo em paralelo. Nós veremos esses sinais se intensificarem juntamente com o avivamento. Teremos esses sinais ou catástrofes naturais se intensificando. E nós veremos isso, porque ele prometeu que nós vamos ver. Como está no versículo 30, onde ele fala que ele mostrará prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Então temos representados nas duas chuvas, temporã e serôdia, ou temporã tardia, a vinda do Espírito Santo em Atos 2 e também no tempo final, porque na primeira vinda ele deu do seu Espírito, e nos dias que antecederão a sua segunda vinda, ele também dará do seu Espírito, porque essas orações serão realmente dirigidas pelo Espírito Santo, tanto que haverá resposta e veremos essas respostas representadas nas catástrofes que ocorrerão como terremotos. E tudo aquilo que está profetizado vai ocorrer, porque conforme o primeiro versículo que lemos, a ordem é para tocar a trombeta, tocar o shofar, proclamar que o dia de Yahweh vem, o dia do Senhor vem e está próximo. Então eu finalizo esse estudo por aqui, que o Eterno abençoe a todos. Leiam o capítulo 2 inteiro de Joel e vejam que aquilo que aconteceu com os apóstolos no capítulo 2 de Atos corresponde somente àquela parte onde fala que derramará do seu Espírito sobre toda a carne, e eles sonharão, terão visões e profetizarão. Mas aquela parte onde fala de sinais no céu,
prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça, nós não vimos acontecendo com os apóstolos no capítulo 2 de Atos. Vimos sim, eles profetizando, tendo visões, né? Sendo cheios do Espírito Santo. Mas essa parte de sinais no céu, colunas de fumaça, sangue, isso não vimos em Atos 2. Por quê? Porque está profetizado para o tempo do fim, os dias que antecedem a vinda do Salvador. Está profetizado para o princípio das dores. E no princípio das dores terá um avivamento. Um despertar entre todos? Não. Mas naqueles que estão conectados ao que o Espírito Santo estará fazendo. Então, leiam, meditem nisso e vejam que esta parte não ocorreu com os apóstolos. E ocorrerá quando? Nos nossos dias. Que o Eterno abençoe e siga abençoando, lhe dê entendimento e até os próximos estudos. Shalom!